Bom dia, galera. Beleza? Voltando aqui depois de um feriadão. Espero que vocês tenham descansado bastante. Voltamos com nossas lives. A gente não teve na sexta, como eu avisei na quarta-feira, pois a gente não abriu aqui o estúdio. E hoje nós iniciamos nossos treinos da semana. Então hoje nós vamos fazer um trabalho dinâmico e vamos trabalhar para que a gente melhore já com cargas. Tá? Então vamos iniciar, vou só pegar um peso aqui e a gente inicia nossas demandas. Vamos iniciar com a nossa pegada de sempre, para a gente iniciar. Então, hoje nós vamos fazer o trabalho com peso de 20 e com o mini band e o resto com peso corporal, para a gente dar uma mesclada. E aí eu vou mostrar para vocês como fazer com carga e sem carga. Beleza? Então, primeiro, os dois exercícios que a gente vai fazer, os três primeiros, nós vamos fazer é o trabalho respiratório, caminhada de mão com aranha. Vamos colocar um exercício global, a gente chama de global. Abdução em pé, a gente vai trabalhar o glúteo na forma que mais precisa, né, que é em pé. E vamos iniciar. Então já dá o like na live, segue o perfil e vem com a gente. Então o primeiro que nós vamos fazer hoje vai ser o Cat Camel. Então estabilizei, jogo lá em cima, desfaço o movimento, desfaço o movimento, desfaço. Muito bem. Agora a gente vai começar em pé, caminhada de mão, 6, e com a rotação, com a aranha em rotação. Então, fiz o movimento, chego aqui, uma aranha, abro, alterno, e aí eu conto um. Tá? Esse é um trabalho de mobilidade, de quadril, torácica, e ao mesmo tempo que você faz um aquecimento mais global, como a gente fala. Vamos tirar o ferrugem. Seis repetições. O último. Muito bem. Agora a gente vai usar o mini band. Vocês vai fazer sem o mini band. Então, vou ficar em uma perna só. Vou jogar o bumbum para trás, ó. Tiro uma perna do chão e vou abrir aqui, ó. Mas você não abre, desce, abre reto. Você vai abrir jogando um pouquinho para trás. Então, ó, estabilizei, ó. Tá? É um exercício um pouquinho mais complexo, mas é bem interessante a gente trabalhar o quadril e o glúteo. Então nós vamos fazer 6 repetições de cada lado. Então, joguei, estabilizei bem a posição, tiro e seguro. Perdeu o equilíbrio, põe o pé no chão e volta rapidinho, não tem problema.
Muito bem. Voltamos com a dinâmica. Novamente. Vamos dar uma respirada. Esse primeiro bloco, a gente vai respirar só uns 20 segundinhos. Só porque a gente ficou 3 dias sem fazer nada. Na verdade, eu treinei no sábado. Mas a maioria de nós não fez nada, né? Mesmo assim, meu treino de sábado foi curto. E vamos de novo. Vamos fazer o gato. A ideia aqui é mobilizar todo o corpo nesse bloco. Oh, calma, olha do outro lado. Já esquecendo do outro lado. Aí não dá, né? Ficar manco. Show de bola. Mais um desse. Vou começar com o lado mais difícil agora. Não tem problema você segurar um apoio não, tá? Nesse primeiro momento. A gente já está fazendo o link, esse exercício, com o exercício que a gente vai passar no segundo bloco, que é o single leg. Dá uma respirada, 20 segundos. E vamos fazer de novo. Não deixe de dar o like, não deixe de seguir o perfil e encaminhar para aquela pessoa que precisa. Bora, galera. Bora sair dessa teia de aranha aí, desses 3 dias sem fazer nada, hein? Bora. Vamos lá, mais um, 20 segundinhos. Bora de novo. Caminhada de mãos.
Bora para a quinta. Lembra que eu já falei que a gente pode fazer isso mais alto. Se tiver dificuldade de baixar isso nesse momento, pode fazer apoiando na cama, no sofá, não tem problema. O importante é fazer. Estabilizei. E descansa um pouquinho. Primeiro bloco já foi. Aquecemos. Trabalhamos mobilidade. E agora, vamos fazer a parte de força. Então, vamos descansar um pouquinho. E deixa eu pegar mais um peso ali. Não fujam. Vamos fazer com 2 para vocês verem. Eu vou fazer com 1, vou fazer com 2. Para vocês verem como é o esquema dessa próxima sequência. Então, nessa sequência agora, nós vamos fazer o single leg, que é o que eu falei que a gente ia preparar, que é esse aqui. Vocês fazem sem carga, controlando. Se perder o equilíbrio, não tem problema, põe o pé no chão e volta a fazer. Não tem, não consigo fazer, qualquer coisa pode apoiar, não tem problema. Apoia na parede, o importante é fazer. Eu vou fazer com carga de 20. Depois a gente vai fazer a prancha frontal em 3 apoios. A gente vai tirar... Vamos tirar um braço hoje. Porque o que a gente vai trabalhar é essa queda. Então a gente vai estabilizar para o nosso tronco não cair. Então a gente vai exigir um pouquinho mais do nosso core, do nosso abdômen. E depois nós vamos fazer também um exercício que é principalmente quadrado lombar. E esse músculo, que geralmente dá dor, fica aqui, ó. Mas é um trabalho dinâmico com o tronco inteiro, oblíquo, entra toda a musculatura do tronco, que é o farm walk. Vocês vão fazer aqui, ó, vão fechar o punho, apertar o punho, olhando para frente, e vão marchar 10 movimentos dessa forma. Não é isso aqui, ó, tá? É controlado, ó, como se estivesse fazendo uma carga. E aí eu vou fazer com 2 aqui, para mostrar para vocês como é que a gente faz. A gente pode fazer andando ou estático, igual a gente vai fazer hoje. Beleza? Então vamos iniciar com o single leg. Então, segura o peso, tira uma perna, lembra daquele encaixe que eu te falei do primeiro exercício, daquela abdução? Então aqui, estabilizei, ó, do mesmo lado, minha perna vai para trás, olhando para frente, eu desço controlando, e volto. E volto, ó, perdi o equilíbrio, não tem problema. Porque isso aqui é tatame, então é normal o pé ficar oscilando, não tem problema. Mas um piso mais firme, a oscilação é menor. Mas não tem problema. Você perdeu o equilíbrio, volta, põe o pé no chão e retoma o equilíbrio. Não tem problema. Esse é um trabalho de glúteo, um trabalho posterior de coxa muito forte, e um trabalho de coordenação motora, lateralidade. Então esse é um exercício completo para que a gente trabalhe para recuperar a nossa função. Prancha eu vou fazer de frente, tá? Prancha em 3 apoios, nós vamos tirar o braço. Então vamos estabilizar com o braço. Então entra na posição. Ó, quem está iniciando e não conseguir, não tem problema. Ou pode fazer a prancha numa plataforma mais alta, no sofá, numa cadeira, para poder você conseguir tirar o braço. Ou até na parede, dependendo da sua situação.
Aqui a gente vai abrir a base um pouquinho mais, ó, da perna, porque aí facilita. Quanto mais fechada a perna, mais difícil fica. Então você abre um pouquinho, ó, para ficar na dinâmica. Estabilizo e entrei na posição, ó, e tiro o braço. Pode botar aqui, esticar, tanto faz. 6 respirações. Troco o lado. Você vê que eu não tento não movimentar meu tronco, nem girar meu quadril. E desço. É muito desafiador, principalmente eu tenho uma lesão quando eu era digitador. Esse braço aqui exige muito mais desse lado aqui do que desse. E agora, olhando para frente, fazer o farm walk, olhando para frente e marcho. 10 repetições. E só. Esse é um exercício muito interessante, realmente a gente faz com a carga mais alta. Eu estou fazendo com 20 porque para poder conversar com vocês, mas a gente faz com a carga mais alta. Então, no meu caso, por exemplo, 32 ou uma carga maior se tiver. Esse é um exercício, um excelente trabalho de estabilidade de quadril, estabilidade de tronco, porque a tendência é jogar para o lado. E a gente faz com 2. Quando a gente faz com 1, é mais difícil. Tá? Então, com 2 aqui, um equilibra o outro. Ao invés de você ficar na academia fazendo isso aqui, ó, lá na polia, a gente vê muito isso, ó, que não serve para nada, faz esse aí que vai ser muito mais eficiente. Inclusive, esse exercício ele foi testado em laboratório, então tem artigo falando sobre farm walk, que é o caminhar de fazendeiro. Beleza? Descansamos, vamos de novo. Single leg. Estabilizo. Estabilizo. Esse lado é muito mais desafiador, sempre. Agora eu vou fazer de lado a prancha. Vou estabilizar, ó. Estabilizei. Achei a postura correta. E tiro o braço. Ou aqui, tá? Tanto faz. Muito bem. Muito bem. Descansa. Para a gente fazer de novo. Essa sequência a gente está trabalhando força de glúteo, posterior de coxa, tá? Se você pensar de forma isolada, os eretores da coluna para estabilizar o peso. Vamos trabalhar o core,
e quadrado lombar, os editores da coluna. Então, assim, você está treinando de forma global tronco e perna. Então, quanto mais a carga mais pesada, mais difícil vai ficar. Então, por exemplo, se fosse um treino, estivesse fazendo um treino normal, essa carga do farm walk seria maior. Seria, por exemplo, no caso, seria 2 de 32 para andar ou para ficar parado. O single leg seria 28 ou 32. Então, a prancha eu colocaria um peso, a gente pode fazer com peso também. Então, tem várias formas de você dificultar o exercício para o aluno. E para você, sem você precisar mudar de exercício. Porque se vocês estiverem acompanhando desde o início, você vai ver que as variações são poucas. Porque nesse momento não é a variação de exercício que a gente precisa de dar movimento ao corpo. Então, enquanto a gente fica martelando, até vocês aprenderem a técnica. Aprendeu a técnica do exercício, está correto, está bom, aí sim a gente troca, beleza? Então, por isso que os exercícios eles são repetitivos, porque a gente repete bastante até o aluno ficar craque na parada. Beleza? Vou fazer de lado aqui. Single leg, estabilizei. Pode fazer com o pé esticado ou pode fazer com o pé dobrado. Tá? Mesma coisa, outro lado. Esse lado sempre é mais complicado. Por causa da minha lesão no tornozelo. E eu tenho instabilidade nesse tornozelo. Então, inclusive, eu ainda estou trabalhando aqui, ó, tornozelo. Esse exercício. Prancha. Fazer do outro lado. Estabilizei bem. Achei a posição neutra. Tiro o braço. Vou mostrar uma outra forma de a gente fazer esse exercício, que é fazer com só que lá em cima. Jogo lá em cima e aí eu marcho. Esse aqui é mais desafiador. O braço tem que estar esticado e a carga estabilizada lá em cima. É bem mais complicado de fazer. Muito bem. Essa é outra forma de fazer. Descanso para a gente ir para o último bloco. Esse último bloco vão ser 2 exercícios. Vão ser 3, mas vão ser 2. A gente vai unir 2 exercícios. Vou pegar uma carga menor, do mesma quantidade, só que um outro peso, uma peça diferente, para ficar mais fácil de subir a carga. O preto é menor, é a mesma quantidade de peso, são 20, só que aqui é mais compacto, é mais fácil de segurar. Então a gente vai fazer 2. Nós vamos fazer o afundo normal, com a carga aqui. Vamos fazer 6 para cada lado. E aí terminamos. Nós vamos fazer o agachamento com o rosca.
O agachamento, o afundo, vai fazer simples, estabilizou, achou uma posição ótima, tá? Vai agachar normal, descer normal, sem problema, tá? Mantendo o quadril neutro, mantendo a coluna neutra. Joga um pouquinho o tronco à frente, ó, tá vendo? Pra gente trabalhar um pouquinho mais glúteo. E o agachamento, vocês vão levar a mão até o chão, ó. Então, olhando para frente, desço até o máximo que eu consigo ir. Não precisa tocar o chão, mantendo a mão aqui. No meu caso, eu vou fazer aqui e subo a carga. Desço a carga. Tá? Então, a gente vai fazer com carga. Então, sem mais delongas, vamos começar. O afundo. Vou estabilizar. Achou a posição. E desço. Seis de um lado. 6 do outro. E daqui a gente já engata o agachamento rosca. Seguro bem a carga. Desci. E descanso. Que a gente poderia, eu vou te mostrar uma outra forma de a gente fazer o agachamento. Vou mostrar uma outra forma do afundo. E a gente vai variando para você entender que a troca de posição da carga também altera o exercício. Então, não há necessidade de todo mês você trocar o exercício. Vai fazendo ele de várias formas, com cargas diferentes, até entender toda a dinâmica. Dúvidas? Mande aí nos comentários. Ou mande inbox. Na verdade, ensina os comentários. Se tiver dúvida, manda inbox. Que a gente está aqui para responder. Beleza? Não deixe de seguir o perfil. Compartilha e dá um dedão no like para nos ajudar a manter nosso trabalho aqui. Tá incentivado. Beleza? Vamos lá, vou mudar a posição do afundo agora. Eu vou trazer para a posição de hack. E se você estivesse fazendo com halter, você poderia fazer também. Então aqui, ó, colocar o halter aqui. Então eu vou trazer o peso para cá. Vai alterar? Vai. Por quê? O peso ele vai me jogar para lá. O que eu vou fazer é aqui, ó. E o peso, a tendência é fazer isso, ó. E aí, o seu tronco tem que estabilizar melhor para que você não caia para o lado. Beleza? Então a gente altera o exercício. Já não é mais esse aqui, ó. Porque aqui eu estou com as duas mãos e o peso está no centro. É mais fácil de estabilizar. Então, trago o peso. Poderia ser com halter, tá? Sem problema. Desço, estabilizo. Muito bem. Trago para o lado. A mesma coisa. Estabilizo, acho uma posição que eu estou confortável e desço. Não precisa correr. Termina o movimento lá em cima. Muito bom. O agachamento, estabilizei. Vou mostrar uma outra forma. Vou agachar. Jogo lá em cima. Agacho. Lá em cima. É uma forma também de fazer o movimento. Respira. A gente fazer a última. E terceira e última. Você viu que a gente muda o movimento dentro do movimento proposto, primário, e a gente já sente uma fadiga maior. Você viu que eu já fiquei mais ofegante.
Isso que eu só fiz 6 repetições. Mas se eu tivesse feito 10, com a carga maior, e a gente não trocou exercício. É isso que eu quero que vocês entendam. A gente na academia, a gente tem um hábito, os alunos, e eu quando eu era aluno também, de querer trocar o exercício direto, porque a gente se senta motivado. Na verdade, não. O que você tem que fazer é executar o exercício da melhor forma possível, dentro das suas capacidades naquele momento, e depois você ir progredindo nesse mesmo exercício. Aqui, nossa, com essa carga aqui que a gente está pegando, dá para a gente fazer N possibilidades aqui. N possibilidades. Eu estou mostrando só 3 de forma diferente. Você imagina. Então a gente vai fazer agora o mais desafiador. Você vai levar a carga lá para o alto, igual a gente fez, tá? Vou fazer desse lado e vou tentar fazer desse, que esse aqui eu estou com uma lesão no ombro, por causa dos treinos. E estou corrigindo esse movimento agora, corrigindo essa lesão. E aí eu desço, ó, bem desafiador, movimento. Não troquei o exercício, olha o tanto que eu já estou perdendo equilíbrio. Estabilizei. 1, 3, 4, 5. Bem desafiador. E olha, eu fiz 6 repetições. Estabilizei. Desço. Você vê que eu diminuí a amplitude. Bem desafiador. Agachamento. 1, 2. Vamos fazendo uma paradinha agora. 1, 2. 2. 3. 4. Você vê o tanto que esse do afundo foi difícil fazer, porque é um outro exercício completamente diferente. Então, agora vamos fazer a parte de respiração e alongamento, para a gente finalizar. Vamos começar com aquele bater na mão aqui, ó. Fazer de frente. Minha mão vai aqui, ó. Tá vendo? À frente da outra. E aí eu vou sentando meus calcanhares. Sentei e seguro. E vou relaxando aqui, ó. Puxo o ar pelo nariz, solto pela boca. O outro, mais 6 desse lado. Beleza? Agora deitei. Barriga para baixo. Testa ou o queixo. E respiro. Relaxa bem. Daqui mesmo, eu vou abrir o braço, tá? E vou jogar a perna lá para trás. E aí eu tento alcançar lá na frente, ó. Aqui eu vou alongar bastante o quadril e as costas. Volto devagar e tento alcançar.
e volto devagar. Entro na posição e venho para a posição da criança. E volto devagar. Beleza, galera? O treino de hoje foi mais curto, porque foi um treino de 2 exercícios iniciais e 2 no final, tirando a parte de respiração. Então, para a gente iniciar a semana, o treino base, na quarta-feira a gente retoma. Também vamos montar uma outra dinâmica, mas pensando nessa variabilidade de exercício que a gente propôs desde o início. A gente não vai variar muito, não vai mudar muita coisa, e a ideia é, como falei para vocês, é melhorar a coordenação motora. Por exemplo, esse exercício vocês viram que eu preciso melhorar a coordenação. Então esse é um exercício que para mim é o base. Tem gente que faz jogando para cima, eu não consigo, que seria o thruster jogando, eu não consigo, por causa da dinâmica da minha postura. E aí o que eu tenho que fazer? Trabalhar mais esse exercício com a carga mais leve ou sem carga, até eu pegar uma coordenação melhor e ir progredindo. É assim que a gente treina. Por isso que eu quis mostrar para você esse exercício. Porque vocês viram que eu fiquei com mais dificuldade de fazer com a carga, mesmo que seja a mesma carga que estava aqui. Você viu que aqui estava tranquilo. Então essa dinâmica que eu quero mostrar para vocês. Então, boa semana a todos, bom trabalho, e a gente retoma na quarta-feira. Fui!